bom dia! Estamos chegando, mais uma terça-feira, mais uma live. Acho que deu certo, acho que sim. Vamos lá começar então, né? Muito bom dia para você que está chegando agora, boa tarde ou boa noite se você está assistindo em outro horário. E hoje a gente vai conversar um pouquinho então sobre saúde tireoidiana, né? O papel da tireoide no ganho de peso. Escolhi esse assunto, bastante polêmico. Quem nunca falou, colocou a culpa, né? Ah, eu não emagreço nutri por causa da minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo. Opa, acho que deu uma trancadinha, acho que voltou. Espero que dê certo. Mas enfim, vamos lá então, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a nutricionista Carolina Garcia. Trabalho com emagrecimento, né, tratamento de obesidade e síndrome metabólica, né, diabetes, pressão alta, colesterol. E a tireoide, ela é bem importante porque ela influencia muito no nosso metabolismo. Então, vamos conversar sobre ela. Primeiramente, né, se você não entende nada de tireoide ou não sabe nem o que é, ela é uma glândula, ela fica aqui, ó, na nossa região de pescoço. Ela tem um formato de borboleta. E é como se ela ficasse assim aqui, abraçando a nossa traqueia. Então, ela tem ali um peso mais ou menos de 10 a 20 gramas, é bem pequenininha mesmo. E não sei se você já viu ou lembra, muito antigamente, ali por volta da década de 50, a gente tinha o bóstion, né? Então, por deficiência de iodo, que é um mineral bem importante, né, para a saúde tireoidiana. Na verdade, a nossa tireoide é a única parte do corpo, né, o único órgão que usa iodo, então. E aí as pessoas tinham essa deficiência de iodo na dieta, na alimentação, e ficava com bóssion, né, com um pescoço assim grande. Então, desde então, a gente tem a suplementação, né, de sal iodado. Então foi escolhido o sal como é um alimento que é usado por todas as faixas etárias, né? Todas as classes econômicas. Então foi colocado esse iodo no sal pra gente dar esse suporte, né? Não ter esse problema de tireoide, né? Do bócio que se formava por falta de iodo. E aí tem um ponto bem importante, né? Que a gente vai ter os distúrbios tireoidianos. Eu tô olhando aqui pra baixo, ó, porque aqui está a revista, né, da Beso, na qual eu acabo me atualizando, né, sobre os assuntos mais recentes da área médica. E aqui eu anotei aqui uns tópicos principais para não esquecer de falar nada para vocês. E aí a gente tem um ponto bem importante, tá? Os distúrbios tireoidianos. A gente tem o hipotireoidismo, que é quando a glândula não produz os hormônios, né, ali de forma suficiente. E a gente tem o hipertireoidismo, que é uma produção muito exacerbada da produção desses hormônios. Então, a pessoa geralmente vai ser mais magra, vai ter alguns outros sintomas, né, de metabolismo mais acelerado. Que é essa produção, né, em excesso de hormônios da tireoide, tá? Nenhum nem o outro é bom, né? O que é bom é a gente ter esses hormônios em formas adequadas. E aí, vamos focar no hipotireoidismo, quando a gente tem a deficiência, tá? O que acontece? Pode ser pelo iodo, né? Uma deficiência de iodo, a gente vai ter o hipotireoidismo. Pode ser também pela tireoidite de Hashimoto, que ela é uma doença autoimune muito comum, né, de acontecer. E aqui é o seguinte, tá, pessoal? Não tem idade. Pode acontecer tanto desde mais jovem a mais velho. Claro, a tendência é, com o passar do tempo, as pessoas irem adquirindo o hipotireoidismo, né? Ter essa baixa produção de hormônios tireoidianos, mas não tem idade, né? Qualquer um aí, se você tem 20, 30, 40, é bom estar de olho nos exames da sua tireoide, tá? E aí, o que acontece? A nossa glândula, como que ela funciona, tá? Lá no cérebro, lá na nossa hipófise, né? Ele manda um sinalzinho, né?
o TSH, ele é liberado na nossa corrente sanguínea e aí vai estimular a nossa tireoide, vai dar um aviso, ó, produz hormônios, tô precisando aqui para o nosso corpo. E aí a gente vai ter primeiro a produção do T4, né? Muito provavelmente você já fez esse exame, só que não para por aí. Depois desse T4, a gente precisa converter ele em T3. E aí sim, esse T3, o nosso organismo vai utilizar. Às vezes, esse T3 não dá muito certo. Aí ele é produzido o T3 reverso, que a gente chama. E esse reverso não adianta de nada. Nosso corpo não consegue utilizar. Então, a gente precisa, né, ter a formação desses hormônios de forma correta. Então, começa lá com o TSH, que aí ele vai sinalizar para fazer T4, e depois o T4 precisa ser transformado em T3, e no meio disso tudo a gente tem vários nutrientes, várias coisas que influenciam toda essa cascata aí, toda essa regulação, tá? E aqui tem um ponto importante, tá? Quem tem o hipotireoidismo, geralmente vai ter muito hormônio T3 reverso, que é esse que não funciona. E aí esse TSH começa a aumentar demais, porque o cérebro começa a entender, né? Eu preciso produzir T3, né? E daí ele vai aumentando o TSH para ver se essa conversão vai acontecendo. Então, isso tudo a gente vê em exames laboratoriais, o seu médico sempre pede. Às vezes, né, no consultório o paciente chega, ele até pode ter ali nos exames laboratoriais, como é que a gente fala? Os valores de referência no padrão, dentro ali dos valores de referência. Só que aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o valor de referência não quer dizer nada, muitas vezes, né? Ele é mais um alerta para diagnóstico de doenças do que uma prevenção. Por exemplo, assim, ó, o TSH, ali no exame laboratorial, geralmente, né, os laboratórios trazem de 0,3 a 4, né, de padrão de referência para ser considerado normal. Só que eu, como nutricionista, interpretando esses exames laboratoriais, eu sei que ali a partir de 2,5 já tem ali uma alteração nessa função da glândula da tireoide. Então, repara que tem um gap ali de 2,5 até ali uns 4, 4,5. Que daí ali eu sei, ó, tem algum nutriente faltando para dar conta de produzir esses hormônios. Então, ali com a alimentação, a gente já consegue trabalhar e melhorar, né, a saúde tireoidiana, para não precisar chegar lá no valor de 4, 4,5, e aí sim você ser diagnosticado com hipotireoidismo, precisar tomar medicação. Então, tem todas essas questões, tá? Aqui, questão de nutrientes, que é minha parte, né? Que entra bem a questão da alimentação. Gente, deficiência de vitamina D é muito comum, né? Para a saúde tireoidiana. Então, quanto maior a deficiência de vitamina D, maior também vai ser essa produção desse T3 reverso, que não vai nos auxiliar, né? Que é o T3 inativo. Vitamina B12, também é muito comum dos pacientes terem essa deficiência, né? Que ali, lembra da conversão de T4 em T3? Ali a B12 precisa estar em ordem, né? Em valores normais. Deficiência de ferro, muito comum na doença, né? Tireoidite de Hashimoto, anemias. Então, não só o ferro, mas também a gente precisa avaliar outros exames, como a hemoglobina, se tá tudo ok, ali o VCM, a ferritina, a saturação da transferrina. Então, tem vários ali exames bem importantes pra gente identificar. O zinco e selênio. Selênio, ele é importante, lembra ali da conversão, né, de T4 em T3. A gente precisa de algumas enzimas para converter esses hormônios. Então, ali entra o selênio. Precisa estar com os níveis de selênio adequado também, tá? Então, relembrando, são 5 nutrientes que obrigatoriamente para sua saúde tireoidiana precisam estar todos ok. O selênio,
o ferro, o zinco, a B12 e a vitamina D. Tem que estar tudo em ordem, tá? E se você já tem hipotireoidismo, ainda mais. Precisa ali ter tudo certinho. E aí, o que os pacientes fazem? O que vocês fazem quando chegam no consultório? É muito comum, né? O paciente vir falando algumas coisas que ele já viu na internet, algumas dicas. Então, geralmente, ele fala que deixou de comer alguns alimentos porque interfere na saúde tireoidiana, como, por exemplo, os vegetais verdes escuros, né? Deixou de consumir, por exemplo, ali a couve, brócolis, porque viu que não pode comer. Isso até faz um pouco de sentido, tá? O que acontece? A gente tem umas substâncias, não só em alimentos, mas também em outros produtos, enfim, outras coisas, que são substâncias goitrogênicas. Esse nome é meio estranho mesmo, mas é isso aí, tá? Se ficou curioso, depois pode pesquisar, né, para ver o que são essas substâncias. Mas, resumindo, nada mais é do que substâncias que podem sim, né, influenciar nesse funcionamento da tireoide. E aí tem esses alimentos que vão ter essas substâncias de forma natural, tá? Só que a gente consegue diminuir essas substâncias quando a gente faz esses alimentos cozidos, refogados. Então, se você tem ali problema de tireoide, não é que você precisa deixar de comer alimentos verdes escuros, né? Você precisa deles, inclusive, né, e consumir, mas consumir eles de forma cozida e refogada para diminuir essas substâncias, tá? Outra coisa também, muito comum os pacientes que têm problema de tireoide consumir muitos farináceos, né? Tudo que tem farinha, muito comum de acontecer. Tomam muito café, porque o hipotireoidismo dá muita fadiga, muito cansaço. Então, para dar aquele up no metabolismo, no organismo, o pessoal abusa um pouquinho de termogênico, de café, principalmente para perder peso, né? Para acelerar um pouquinho. Comum também o cabelo, queda de cabelo, cabelo mais frágil, as unhas mais frágeis também. Então, às vezes, o pessoal entra na farmácia, faz a suplementação por conta de biotina, né, vitamina B7. E aí tem um detalhe importante, porque se você faz, né, essa suplementação sem um acompanhamento, quando você faz os exames laboratoriais, né, ali para ver a saúde tiroidiana, a biotina, ela pode dar uma interferência nos seus resultados. Então, no mínimo ali, fazer no mínimo 72 horas, né, sem utilizar essa suplementação de vitaminas, para não alterar os exames, tá? Bom dia para quem tá comentando, obrigada pela presença. Que mais, então? O que deveria ser feito? Então, isso tudo que eu comentei até agora é que os pacientes trazem quando chegam na consulta, né? Com hipotireoidismo. As substâncias goitrogênicas, então, já comentei um pouquinho antes, né? Os alimentos, então, sempre fazer refogado, cozido, esses vegetais verdes escuros. Outra coisa que é muito comum de acontecer, vocês fazem, principalmente quem quer perder peso, né? Uso de adoçante. E isso, para quem tem hipotireoidismo, tem que cortar, gente. Principalmente o adoçante que tem sucralose. Porque nesses adoçantes, né, a base de sucralose, a gente tem também ali um ingrediente que é o cloro, e esse cloro vai interferir na saúde tiroidiana, vai interferir nessa conversão aí dos hormônios de T4 em T3. Então, eu, na verdade, na minha prática clínica, nunca indico adoçante, em raríssimos casos, e ainda só se a pessoa tem diabetes, né? Mas se você não precisa, foge de adoçante, porque realmente para a saúde em geral pode dar muitos problemas, assim, né? Muitas interferências, tá? Outra coisa, outros produtos, né? Outras coisas que podem ter essas substâncias goitrogênicas. Coador de café, né? O coador de papel pode ser. Aí, às vezes, as pessoas podem fazer uma opção que é utilizar aquele de pano, aquele antigo, né? Então, isso sim pode acontecer. Também a gente encontra essas substâncias no flúor, na pasta de dente. Então, percebe que, assim, tudo pode ter, né? Todas as coisas ao nosso redor pode ter essas substâncias.
Então, não foquem só em retirar coisas da alimentação, que isso aqui não serve para tireoide, tá? Tem que ter um pouquinho de bom senso, né? De compreensão sobre as coisas. Mas só a nível de curiosidade, pode ter no flúor, pode ter também nos desodorantes, principalmente aqueles desodorantes com alumínio. Então, às vezes eu indico também, como uma informação extra para os pacientes, usarem desodorantes que não contenham o alumínio, porque essa área de axila, ela é muito absortiva. Então, tudo que a gente passa ali rapidamente vai para a corrente sanguínea. Então, quem tem hipotireoidismo, se fizer essa troca, é melhor, é mais um passinho, é mais um pedacinho desse quebra-cabeça que vai te auxiliar na tua saúde da tireoide. Outra coisa também que é comum de acontecer, os plásticos, né, e aqui acaba acontecendo quando a gente utiliza nas marmitas, né, às vezes o potinho plástico, até no dia a dia, na cozinha, então os plásticos podem sim influenciar, né, nessa questão da saúde tiroidiana, pode passar substâncias que vão interferir. O ideal é utilizar o vidro, e aqui, né, eu tenho uma meia-culpa, porque às vezes eu acabo utilizando ainda, né, nas marmitinhas os plásticos, mas é uma transição que eu quero fazer 100% ainda este ano. E também na farinha. Às vezes, né, as pessoas deixam de consumir os legumes, mas aí tem as farinhas. E na farinha, geralmente vai ter bromo, que ele é um melhorador de farinha. Esse bromo também em excesso, né, essas coisas com farinhas em excesso também vai prejudicar esse funcionamento a produção desses hormônios. Então, repare que até agora tudo que eu falei é uma série de coisas. Não é só alimentação, não é só o remédio, não é. A gente tem muitas coisas, inclusive do nosso ambiente, do nosso dia a dia, que influenciam essa saúde tiroidiana. Então, não é tão fácil assim manter esses hormônios em pleno funcionamento, tá? E em concentrações adequadas. A gente sabe que, é o metabolismo da tireoide, né? Tem um hipotiroidismo, então é por isso que eu não emagreço. Às vezes o paciente chega falando assim. E só que assim, a gente tem até ali uma questão assim de 3 a 5 quilos, né? Muitas vezes pode ser inchaço, que realmente a tireoide pode estar influenciando, mas não é culpa só dela. Então, colocando a casa em ordem, colocando os nutrientes em ordem, né, a gente consegue sim ter hipotiroidismo e ter um emagrecimento de uma forma efetiva também, tá? E outra coisa importante é que quem tem obesidade, né, ali um sobrepeso já é importante, perdendo, não chegando naquele peso ideal ali, aquele manequim de 70, que às vezes é muito impossível para a pessoa conseguir, né? E nem é o que eu indico, na verdade, né? Mas ali perdendo no início de 5 a 10% do peso atual, ela já vai ter uma grande melhora, tá? Então, ali você vai conseguir já ter benefícios na produção de hormônios. Mesmo tendo obesidade, mas perdeu ali 5% do peso, já vai dar um up no seu metabolismo e já vai te ajudar bastante, tá? O que eu faço de conduta, né? Pra você que tem hipotiroidismo, tá? Que sofre com isso e tá assistindo agora essa live, viu? Tanto de coisa que influencia a sua tireoide. Suplementação, né? Bem importante, de vitamina D e também coisas mais naturais. Então, se expor ao sol, claro, de uma forma correta, né? Em horários permitidos ali. Principalmente a palma da mão, colocar assim pra cima, né? Quando se expor ali 10 a 15 minutinhos. Pra gente absorver essa vitamina D também, né, pela pele, além da suplementação. Aqui também é bem importante na tireoidite de Hashimoto, né, a gente precisa ter níveis bem mais altos da vitamina D, então o normal ali é ter valores para indivíduos, né, normais, ali acima de 30, né, eu trabalho sempre no mínimo para pessoas saudáveis com 40, no mínimo 40 de vitamina D, mas quem tem tireoidite acima de 60, no mínimo, e manter nesses níveis, tá? Para garantir essa produção toda de hormônios. Castanha é bem importante, tá? Tem que consumir todo dia, se você tem esse problema, porque a castanha vai ter o selênio, né? Ela concentra o selênio. Então, inclusive, assim, ó, se você é daqueles que come, assim, aqueles 8, 10, às vezes já peguei paciente que comprava 100 gramas de castanha, comia quase tudo numa vez só.
Muito cuidado, gente, porque a castanha ela tem níveis muito altos de selênio. Então, assim, ó, 10 castanhas já é um nível tóxico pro organismo. Então, você deve consumir ali 4 unidades, né, todos os dias ali para uma saúde. Mas, às vezes, quando o paciente já faz uso de medicação e já tá comendo muita castanha em excesso, às vezes a minha conduta é justamente diminuir um pouquinho. Então, às vezes é colocar uma castanha, colocar 2 castanhas, porque nem castanha demais é bom, nem castanha de menos, né? Nem selênio demais, nem de menos. Então, precisa manter essas quantidades ideais, tá? Outra coisa também aqui, limão. Limão por cima da comida. Limão, assim, eu indico pra todo mundo, coloca em tudo. Limão, o que acontece? Nossa, mas é vitamina C, né? O que tem a ver a vitamina C no meio disso tudo? Gente, a vitamina C, ela aumenta a absorção de ferro. Então, lembra lá que eu falei que tem 5 nutrientes que são deficientes? O ferro, a B12, a vitamina D, o zinco, né, e o selênio. Para ferro, precisa de vitamina C. Tem que andar os dois juntos. E é de comida, e é de alimentos. Não é da suplementação, né? A gente já tem artigos aí que a suplementação de vitamina C não é tão eficiente, né? Não traz tantos benefícios quanto a fruta que tem a vitamina C, que é o limão, principalmente. Tem outras frutas como acerola, abacaxi, laranja, kiwi, morango, né? Então, mas eu gosto de trabalhar com limão. Então, assim, ó, faz uma água com limão, né? Coloca ali um própolis para aumentar os antioxidantes também, né? A imunidade, porque lembra que hipotireoidismo pode ser uma doença autoimune e, inclusive, quando você tem uma doença autoimune, ela pode puxar outras doenças, você pode, no decorrer do tempo, ir adquirindo outras doenças autoimunes, né? Como doença de Crohn, como doença celíaca, que é aquela do glúten, lúpus, psoríase, enfim, tem inúmeras doenças, né, que podem ir surgindo no momento que uma se instala. Então precisa cuidar bastante a alimentação, tá? E aí você usa o limão para temperar a salada por cima da comida, faz suco de limão, toma água com limão. E a água com limão não é para emagrecer, tá? É pela vitamina C. Então tem que quebrar essa crença de utilizar só como emagrecimento, tá? Vegetais verdes escuros, sim, tá liberado, come à vontade, mas tem que ser sempre cozido, refogado. Alimentos orgânicos, preferencialmente, né, vão ser bem-vindos. E reduzir a cafeína. Precisa reduzir a cafeína, porque assim, ó, cafeína, ela vai aumentar a nossa adrenalina, que consequentemente aumenta cortisol. O cortisol aumenta o estresse. E aí o que é? Estresse diminui a produção de T3. Diminui essa produção dos hormônios, tá? Então, tem que reduzir cafeína também. Aqui, um parêntese, quem faz uso de suplementos, né, termogênicos, ou academia, coisa assim, ou suplementos que tenham cafeína, tem que dar uma cuidada nessa parte também. Quem faz uso de medicamentos, né, também cuidar um pouquinho ali o horário que vai consumir essa medicação. Então, no mínimo, viu como tem tanta interferência? No mínimo utilizar 40 a 1 hora depois, né? Então, tomou a medicação, espera ali uns 40 minutos a 1 hora até fazer uma refeição, para não dar uma interferência, né? E você conseguir, então, utilizar essa medicação e ter esse efeito de forma adequada. E por fim, né, como eu mencionei para vocês, né, pra gente encerrar a nossa live, tá quase aqui já os nossos 30 minutos. Alimentação para tireoide, gente, é rica em antioxidante, então não tem outra, tem que consumir bastante os vegetais, os alimentos integrais, né. Também gosto de trabalhar com algumas suplementações, além da suplementação de vitamina D. Pode utilizar também a cúrcuma, que ela vai ser anti-inflamatória. Pode usar na comida, mas algumas pessoas não toleram, então a gente usa em cápsula, tá? Utilizar própolis, utilizar limão, então esses são alimentos que precisam fazer parte do dia a dia. Frutas vermelhas ainda mais, porque é um excelente antioxidante. Então todos os dias ali, mirtilo, morango, groselha, amora, enfim.
ali o combo de frutas vermelhas todos os dias também precisa consumir, tá? E a castanha. Castanha também, para saúde tiroidiana, diariamente, né, a gente indica o consumo. Alimentos ali, fontes de ferro, pra gente manter esses minerais e muitas vezes entrar com uma suplementação também, né, dependendo dos exames. E também a vitamina B12. B12, gente, já chegou no consultório, assim, paciente com 198 de B12. O que é aceitável, né, pra gente ter uma saúde realmente, né, adequada com a B12 é níveis, assim, de 600, 800. Então, se você tá com a sua B12 baixa, procura uma nutricionista, né, pra fazer um acompanhamento, fazer os exames e a gente adequar esses nutrientes, tá? Então, vou encerrando a nossa live por aqui. Obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas, né? E pra gente concluir, né, a mensagem final que fica é que não é tudo culpa da sua tireoide. Olha quanta coisa eu falei aqui no decorrer dessa live, né? Que são nutrientes, que é metabolismo, que é substâncias, né, do ambiente que interferem na produção desses hormônios tão importantes. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, bem especial e fazer, né, o tratamento de uma forma mais efetiva, mais eficaz e da forma certa, tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Uma boa semana para vocês, né? Uma semana muito abençoada. E a gente se vê, então, na próxima live. Tchau, tchau.